Olá, seja bem-vindo ao canal, eu sou a Samagra e aqui eu falo sobre sexualidade e tantra. Bom, eu decidi iniciar uma série de histórias, onde eu vou compartilhar histórias minhas relacionadas a tantra e sexualidade e também histórias dos meus interagentes, dos meus alunos, dos meus colegas terapeutas, para vocês conhecerem um pouquinho mais desse universo, tá bom? E hoje, como é o primeiro vídeo da série, eu queria contar a história de como eu conheci o Tantra. Até 2013, a única coisa que eu tinha ouvido falar sobre Tantra é que Tantra era sexo. Sexo tântrico era a única palavra que eu havia ouvido até o momento. Então, eu sabia que sexo tântrico era um sexo que durava muito tempo. E, particularmente, não tinha muito interesse em saber sobre isso. E era só o que eu sabia. E em 2013 foi onde, pela primeira vez, eu descobri o que era o Tantra. Então vou contar um pouquinho como foi esse meu primeiro contato, tá? Eu namorava, faziam 4 anos e faziam 2 anos que a minha libido tava muito baixa, mas assim, muito baixa mesmo. Eu não queria fazer sexo e eu fazia sexo apenas por uma obrigação conjugal, eu era muito apaixonada, não queria perder o meu parceiro de jeito nenhum. E daí eu fazia sexo porque eu não queria perdê-lo, mas eu não tinha vontade, não tinha disposição para fazer sexo. Isso era uma coisa que me incomodava muito, né? Quando começou a surgir esses primeiros sintomas, né, de falta de desejo, eu achei que seria algo que seria solucionável, e o Tantra é um caminho, mas até eu chegar ao Tantra, eu comecei a procurar médico, né, eu passei na ginecologista, falei pra ela, olha, não tenho mais libido, não tenho vontade de fazer sexo, daí ela falou pra mim assim, então, como que tá o seu relacionamento? Mais ou menos. Ela falou, procura uma psicóloga. Porque, segundo ela, a questão da falta de libido seria uma questão, um problema no meu relacionamento. Então ela pediu para eu procurar uma psicóloga, eu procurei e fiz terapia por 2 anos e nada da minha libido voltar, nada de eu sentir desejo por fazer sexo. E pra falar a verdade, depois que eu comecei a terapia, o meu relacionamento começou a piorar bastante. Na verdade, a terapia foi um processo de perceber, né, alguns pontos onde eu estava me anulando no relacionamento, e conforme eu parava de me anular para agradar o parceiro, isso foi piorando bastante a relação. E a libido foi cada vez diminuindo mais. E em paralelo a isso, eu tentava de tudo. Eu procurava ervas, alimentos, né? Tentava de tudo, nada funcionava. Chegou um momento que eu comecei a criar algumas regras para fugir do sexo com meu parceiro. Então eu falava para ele que a gente tinha que começar antes das 10 da noite, porque 11 horas da noite eu queria estar dormindo e depois eu estaria muito cansada. E daí então comecei a colocar algumas regras, alguns empecilhos para dificultar a relação, né? Mas meio que não fugia da situação, não me posicionava. Era um outro momento da minha vida. Eu ainda não conhecia o Tantra, então, para quem não sabe, o Tantra ele tá muito além do sexo, muito além da sexualidade, ele é um processo de transformação, e naquele momento
o meu amor próprio, o meu empoderamento estava tudo muito baixo, né? Minha autoestima era um momento da minha vida onde eu tinha já feito várias cirurgias plásticas e eu lembro que eu estava me preparando para fazer mais uma. Eu usava aparelho nos dentes e eu tenho esse sorriso aqui lindo, gengival, e eu achava que ele não me deixava bonita e eu queria ficar mais bonita, então eu queria tirar. Existe uma cirurgia chamada cirurgia ortognática. Eu queria tirar um pedaço da minha gengiva para o meu rosto ficar mais harmônico, então eu estava usando um aparelho para colocar os dentes já na posição que ele iria ficar quando houvesse esse corte. Olha só que loucura que eu ia fazer comigo. E eu tenho o rosto torto, né? Não sei se vocês já repararam, geralmente eu dou uma puxadinha pro lado quando eu falo, e daí eu queria arrumar o queixo. Então eu tinha um problema muito sério de autoestima. E naquele momento o meu parceiro, né, ele só reforçava a minha baixa autoestima. Eu era atriz de teatro e eu tinha vontade de ir pra TV, pro cinema, e daí ele falava que eu não era bonita o suficiente que eu não era o padrão da Globo, né, que eu não era bonita o suficiente, que se eu fosse pra TV eu só ia fazer comédia. Então eu ficava numa busca incessante em ser bonita, em ser gostosa, e a minha autoestima, meu amor próprio eram muito baixos naquele momento. E, enfim, acontecendo tudo isso, de repente acontece de cair uma revista de paraquedas nas minhas mãos, né? Eu era professora de artes e eu assinava uma revista chamada Bravo. Essa revista era uma revista de artes que falava sobre tudo que tinha de artes, né? No Brasil, exposições, música, teatro. Então eu acompanhava essa revista. De repente essa revista saiu de linha. E eu tinha assinatura e eles me ofereceram uma outra revista no lugar. Isso foi em 2013. E daí eu lá vendo as opções das revistas, né? Daí eu cliquei numa opção de uma revista chamada Bons Fluidos e era só pra ver qual que era a proposta da revista. Mas na hora que eu cliquei, o sistema entendeu que eu já estava escolhendo aquela revista e automaticamente eu passei a receber a revista Bons Fluidos. E foi a maior bênção da minha vida, isso que aconteceu. Quando a revista Bons Fluidos chegou, a primeira revista, ela tinha uma reportagem sobre Tantra. E daí eu fui lá ler essa reportagem, né? Eu sempre gostei muito de ler e eu sou o tipo de pessoa assim que pega uma revista, lê de cabo a rabo. Eu não leio só aquela matéria que eu quero. Eu leio da primeira à última página, eu gosto bastante de ler. E daí eu li essa reportagem sobre Tantra e eu fiquei encantada. E eu entendi que o Tantra poderia ser uma solução para o meu relacionamento, porque lá falava sobre aumentar a intimidade, a cumplicidade do casal, melhorar a qualidade do prazer, aumentar a libido, equilibrar o desejo por sexo. O meu parceiro, ele tinha compulsão por sexo. Então imagina uma pessoa que não tem libido se relacionar com uma pessoa que tem compulsão por sexo e quer fazer sexo a toda hora, a todo momento, em todo lugar. Era bem complicada a nossa relação nesse sentido. Então eu vi o Tantra como um caminho, mostrei a revista para ele, comecei a pesquisar, né? Entrei em tudo quanto é site, fui pesquisar para entender, para saber o que eu queria fazer. E mostrei para ele que seria uma solução para a nossa relação. Ele ficou bem empolgado, principalmente pela parte que eu iria aumentar a minha libido, meu desejo, e ia querer fazer sexo com ele, né? Então, para ele também ia ser uma coisa boa. E comecei a pesquisar e dentro das opções que tinha,
eu me interessei muito por um curso que era um curso de sexo tântrico, que é o Delirium, que hoje eu também ministro esse curso. E eu achei que o Delirium seria o caminho, né, para resolver essa questão. No Delirium, além do sexo, a gente também aprenderia a fazer a massagem tântrica um no outro. E, enfim, quis entrar de cabeça, conhecer isso e comecei a conversar com ele sobre isso. Tinha a opção também de massagens tântricas, né, com terapeutas, mas na minha cabeça, naquele momento, eu entendia que era mais vantajoso fazer um curso onde a gente ia aprender e um ia sempre aplicar as técnicas no outro, do que eu contratar um terapeuta para aplicar as técnicas em mim, tá? E eu acho que é uma vantagem, ainda acho, né, que é uma vantagem dos casais poderem realizar essas práticas juntos, né, poderem praticar o sexo tântrico, poderem praticar as massagens tântricas. Eu acho que é uma grande oportunidade para quem tem um parceiro poder fazer esse tipo de troca, né? Mas para quem não tem um parceiro, para quem não tem um parceiro que seja tão aberto e disponível a vivenciar essas experiências, estão aí as massagens tântricas com terapeuta, tem também grupos de meditações tântricas, e são caminhos, né, onde vocês podem inserir o Tantra, né, se às vezes você não tem um parceiro fixo. Então o Tantra, ele tá para todo mundo, e existem vários espaços onde vocês podem praticar o Tantra, tá? Se depois vocês quiserem, coloca no comentário que eu falo um pouquinho mais sobre isso. Mas, enfim, e daí, pesquisando, a primeira coisa que eu vi é que o valor era um valor muito alto. E naquele momento, olha só que loucura, né? A gente não sabe se vale a pena investir um valor tão alto, se vai ter resultado. Então, acabam vindo vários bloqueios para que a gente não dê esse passo. E o valor do Tantra realmente é um valor alto, não é um valor barato, né? Porque é algo que envolve sexualidade. Se é massagem tântrica, é uma massagem que vai tocar no corpo todo, inclusive no genital. Se é um curso de sexo tântrico, é algo que a pessoa vai se expor, né? O casal de terapeutas que dá o curso fica ali, nu, eles se despem, eles ensinam as técnicas. Então é algo muito íntimo e realmente ele tem um valor alto. Só que uma coisa que eu aprendi é assim, que não existe aquilo que é caro, né? Existe aquilo que te dá o retorno. Então, às vezes a gente investe um valor num celular, numa TV, enfim, num carro, e são coisas que não transformam a nossa vida. E de repente a gente fica ali segurando o dinheiro porque não quer investir em algo de desenvolvimento pessoal, que você não vai ter ali, né, para segurar, para mostrar, para exibir, mas que vale muito mais do que qualquer uma dessas coisas que você pode pegar, né? Enfim, mas naquele momento eu não tinha consciência do quanto Tantra poderia transformar a minha vida. E o valor alto foi uma coisa que me pegou, né? E geralmente as pessoas conhecem o Tantra, ficam sabendo do Tantra, e elas demoram muito tempo para vir vivenciar essa experiência, né? Então as pessoas que eu atendo, ou que participam dos grupos, cursos comigo, elas falam que elas demoram muito tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Agora com a opção do curso online, as pessoas ainda têm mais coragem, porque compra ali o curso, assiste em casa, no celular, e tá tudo certo. Mas vir, né, dar esse passo para ter um contato com um terapeuta, com um curso em grupo, ou mesmo um atendimento individual, é algo que é bastante desafiador para a maioria das pessoas. Enfim, então naquele momento eu achei que o valor era alto. Por mim, eu iria imediatamente fazer. Mas como eu achei que o valor era alto,
E eu vi uma oportunidade que naquela época existia um trabalho voluntário numa comunidade tântrica, hoje não existe mais. Antes que vocês me perguntem, tá? Hoje não existe mais. Mas naquele momento eu descobri um trabalho voluntário numa comunidade tântrica. E daí a gente trabalhava, passava lá trabalhando e trocava, né, esse trabalho por cursos, por vivências, né? E além de tudo isso, a gente ainda, durante a estadia, enquanto a gente trabalhava, a gente praticava de 3 meditações tântricas todos os dias, ou 3 atividades tântricas, né? E 2 vezes por semana essa atividade era a massagem. Então eu entendi que eu ia ter ali um espaço onde eu poderia trabalhar, né? E ter em troca a vivência tântrica. E na época eu era professora de educação artística, né? De artes. Faltavam 3 meses para as minhas férias em janeiro. Daí eu me inscrevi para participar desse programa no mês de janeiro. Era janeiro de 2014. Então eu aguardei 3 meses para passar por essa experiência. E finalmente, em janeiro de 2014, era dia 4 de janeiro, eu iniciei lá no Tantra e passei a vivenciar essas experiências. Quando eu cheguei na comuna, né, era a comuna Metamorfose, hoje chama-se comuna Sadhana, do Devani Choque, e eu cheguei lá e foi assim incrível, e passei a praticar as meditações. Eu já conhecia as meditações por leitura. Eu lia livros do Osho. Essas meditações, a maioria delas foram criadas pelo Osho, que são meditações ativas, né? A semana passada eu fiz vários vídeos sobre as meditações tântricas. Se você não assistiu, corre lá e assiste, que eu falo um pouquinho mais sobre isso. E passei a praticar aquelas meditações diariamente e fui vivenciar. Lembro que eu cheguei num sábado, quando foi na segunda, foi a minha primeira experiência com a massagem tântrica. E a massagem tântrica, ela tem 4 níveis, e o nível 1 é a massagem sensitive, que é uma massagem sensorial. É uma massagem que toca no corpo todo, que desperta o corpo, que sensibiliza o corpo, desperta esse corpo para novas áreas de prazer e prepara esse corpo para um hiperorgasmo, né? Que é o grande diferencial do orgasmo do Tantra. No orgasmo tradicional, a gente tem aquele orgasmo que sobe e desce, acabou. E no orgasmo do Tantra, a gente tem um orgasmo que se expande para o corpo todo. E ele se expande para o corpo todo justamente por causa dessa técnica, da sensitive, né? O corpo todo ele é estimulado, o corpo todo ele começa a vibrar, a pulsar. E é possível, inclusive, ter orgasmo durante a massagem sensitive, tá? Então, eu fui participar de uma troca de massagem em grupo. Eu tava ali morrendo de vergonha, porque para quem não conhece o Tantra, eu não sei se você que está me assistindo conhece o Tantra ou não conhece, mas para quem às vezes não conhece, esse espaço da sexualidade às vezes está num lugar que é muito de tabu, de algo sujo, errado, né? De putaria, não sei. Mas para quem já conhece o Tantra, entende que esse espaço da sexualidade é um espaço do sagrado, é um espaço do carinho, do respeito, da amorosidade, do acolhimento, né? Da energia feminina. O Tantra ele é matriarcal, então dessa energia muito pura. Só que eu não sabia disso ainda. Então, eu sabia que ia ter uma troca, e daí a pessoa que ia conduzir, ele falou assim: bom, já vão formando os pares para a noite. E daí eles falam que a Shakti é a mulher, a Shakti tem que escolher o Shiva. Shiva é o homem. E daí, imagina, eu morrendo de vergonha, ter que chegar em algum rapaz lá da comuna e falar para ele se ele queria fazer sensitive em mim.
Era quase que se eu estivesse convidando ele para ir para a cama. Na minha cabeça era isso. E eu estava muito constrangida em ter que chamar alguém para fazer isso, porque era como se eu falasse, vem me masturbar, vem, sei lá, não vem viver uma experiência sagrada, que era o que era, de verdade. E no dia, eu escolhi o rapaz que eu achei que era a pessoa mais séria, respeitosa e amorosa naquela comuna, que depois, por coincidência, se tornou meu marido. Agora nós estamos separados, mas ele foi super importante, a passagem dele na minha vida. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi com ele nesses 6 anos. E, enfim, mas daí foi ele. E ele é um grande terapeuta, um curador. E a gente foi pra massagem à noite, né? E daí o professor, ele demonstrou a massagem sensitive num outro terapeuta. Era um terapeuta homem demonstrando em outro terapeuta homem. Ali já estava quebrando um pouquinho o tabu daquela massagem, que ela não tinha uma conotação que era necessariamente sexual. Por quê? Eu não tenho nenhum preconceito com nada, mas ali era um professor hétero fazendo massagem no outro professor hétero. Então, vendo 2 homens ali se tocando não, um terapeuta tocando no outro homem com aquele carinho, com aquele respeito, eu entendi o espaço daquele sagrado ali na minha frente. E eu fiquei muito constrangida, porque o terapeuta que estava recebendo a massagem, ele ficou nu. E o nu, naquele momento, era um tabu muito grande para mim. Eu imagino que muitas pessoas não vêm ao Tantra, né, por causa desses tabus. E vocês não sabem o que estão perdendo, porque isso tudo aqui é uma bobeira, né? A gente tem tanto tabu com a nudez, a gente tem tabu, vergonha às vezes do nosso corpo. Eu mesma falei, né, no começo do vídeo, que eu tinha muita vergonha do meu corpo, eu fazia cirurgia plástica, eu queria ficar mais bonita, mais gostosa. E quando você vivencia a experiência do Tantra, é algo tão mais profundo que isso daí, acaba não fazendo mais sentido, essa questão de vergonha de corpo, de tabu com nudez. Enfim. E o terapeuta então ficou nu, o outro terapeuta fez a massagem e fomos lá fazer a massagem, né? Eu comecei a fazer a massagem nele. E enquanto eu estava fazendo a massagem nele, tinham vários pares do lado, né? Todo mundo tinha uma galera recebendo a massagem e a galera fazendo. Era a minha primeira massagem sensitive. Eu super assim, nervosa, olhando lá pro lado para ver como que as outras pessoas estavam fazendo, para eu fazer igual, né? A massagem sensitiva é uma massagem feita com as pontinhas dos dedos e ela vai arrepiando o corpo. E durante a massagem, algumas pessoas tinham reações mais intensas, de gemer, de uma respiração mais profunda, de risos, de choro. E eu comecei a perceber que enquanto as pessoas estavam ali recebendo a massagem, a gente não estava num clima daquele espaço da sexualidade que eu conhecia, de algo sujo, pejorativo, errado, mas que a gente estava num espaço, sim, do sagrado, do amoroso, do respeitoso e, digo, até um espaço de cura. Vocês vão entender mais por quê. Enfim, e quando acabou aquela massagem, que aquelas pessoas receberam a massagem, eu tava me sentindo assim muito em paz e tava já muito tranquila pro momento onde eu tinha que tirar a roupa e ir lá receber, porque todos os meus medos, os meus tabus, eles tinham sido dissolvidos ao ver tudo que tinha acontecido ali até aquele momento. Então chegou a minha vez de receber a massagem, eu me despi tranquilamente, foi super tranquilo, deitei e recebi a massagem sensitive. Foi super emocionante. Eu nunca tinha sentido
aquilo que eu senti. Hoje já faz parte da minha vida vivenciar essas experiências, essas sensações, né? Mas naquele momento, não. Eu até me vejo agora, eu atendi uma pessoa essa semana e quando acabou a massagem ela chorava muito, muito, muito. E ela falava assim que ela nunca tinha se sentido tão cuidada, tão acolhida. E é um espaço de amor e de cura. Tá muito além. E ao mesmo tempo que é esse espaço de amor e de cura, é um espaço de prazer. E é um espaço de prazer sagrado. O Prem Baba, no livro dele, Amar e Ser Livre, ele fala que quando a gente vive a experiência do prazer, a gente vive a experiência de unificação, né, com o divino, com a divindade que existe em nós. E eu acho que é bem por aí. E eu sei que eu comecei a receber a massagem, comecei a sentir muito prazer, um prazer tão intenso que eu cheguei a ter orgasmo. E foi surpreendente, porque na matéria que eu li eu não tinha lido nada sobre ter orgasmo em outras partes do corpo que não no genital. E de repente eu estava recebendo a massagem sensitive e o professor veio ajudar, então aquela massagem que era uma massagem de 2 mãos se tornou uma massagem de 4 mãos. E de repente quando ele tocou nos meus pés eu tive um orgasmo. E foi surpreendente, a energia subiu, e jamais imaginei seria possível ter um orgasmo que viesse a partir do toque dos pés. Então foi assim uma experiência muito incrível. E durante o processo, de repente eu comecei a chorar. Era um choro de emoção, era um monte de sentimentos envolvidos, e prazer, e orgasmo, e emoção, enfim, e felicidade, e gratidão. E foi um caminho sem volta, né? Acho que o Tantra, depois que você vivencia, eu posso aqui falar muitas coisas para vocês, mas para cada pessoa, a resposta, a sensação, a experiência, ela vai ser bem diferente, né? Tudo depende muito do repertório, da história daquele corpo. Ao mesmo tempo que tem pessoas que, quando são tocadas, e eu já passei pela experiência de atender uma pessoa com uma história assim, sentem pânico de ser tocadas, né? Porque tem alguma experiência de abuso, enfim. E ao mesmo tempo, o Tantra ele também é um caminho de cura para essas pessoas que têm essas memórias traumáticas no corpo, né? Porque a massagem tântrica, principalmente a sensitive, ela vai liberando o corpo dessas memórias traumáticas. E, enfim, depois eu vou falar um pouquinho mais num outro vídeo que eu quero contar a história para vocês sobre como que eu superei a perda da minha bebê, que eu tive uma gestação, minha filha nasceu e faleceu. E foi através das massagens tântricas que eu consegui superar, mas vou deixar para um outro vídeo, tá bom? Mas enfim, foi um momento assim muito emocionante e a minha libido voltou. Eu senti prazer, eu senti vontade de viver, eu senti vontade de fazer sexo. E eu ia passar um mês lá na comuna, né? Depois de 2 semanas eu voltei para São Paulo para me relacionar com meu parceiro. Eu voltei para fazer outras coisas, né? E daí eu aproveitei para me relacionar com meu parceiro. E quando eu fui me relacionar com ele,
foi muito engraçado, porque a minha libido tinha voltado, mas eu olhava pra ele e eu não conseguia mais sentir nada por ele. E isso é uma coisa que o Tantra faz. Ele tira o véu da ilusão e você começa a olhar as coisas como elas verdadeiramente são, sem expectativas. E de repente eu olhei pra ele e eu entendi que eu tava com ele querendo que ele mudasse. E que ele, sendo a pessoa que ele era, não era a pessoa que eu queria dividir a minha vida. E daí com 2 semanas de Tantra eu terminei o meu relacionamento, né? Então eu cheguei ao Tantra pra salvar o meu relacionamento e de repente com 2 semanas aquele relacionamento não fazia mais sentido. E uma coisa muito bacana que aconteceu também nesse início, né, de Tantra foi que eu tinha depressão e já faziam muitos anos que eu tinha depressão. Então eu tinha 32 anos na época, eu já vou fazer 39 esse ano, então já faz um tempinho, né? E já faziam 10 anos que eu tinha depressão e de repente, com 2 semanas de Tantra, a depressão sumiu. Então, pra quem tem depressão, vai identificar isso que eu vou falar. A gente sente uma angústia. Parece que tem sempre um aperto aqui no peito, né? E de repente eu não sentia mais esse aperto. E foi tão assim, tão inacreditável, eu não estou sentindo mais esse aperto. Mas eu pensei que ele logo voltaria. E isso foi em 2014, nós estamos em 2020 e nunca mais voltou. Então o Tantra foi um caminho sem volta, mesmo, porque ele teve uma potência, uma transformação em tão pouco tempo, tão rápido, que não tinha mais como voltar atrás. Eu não conseguia mais me ver sem o Tantra, me ver sem vivenciar, sem ser essa pessoa que eu estava me tornando. E que nesses 6 anos eu venho me tornando, porque a sensação... Não pense você que você vai entrar, vivenciar uma experiência do Tantra, daí você se empodera, daí você se sente bem emocionalmente e de repente acabou, não tem mais o que resolver. Eu percebo que são camadas, né? Que nem a cebola ali, são camadas. Você vai cada vez mais aprofundando. Então, quando você pensa que já tem algo ali bem resolvido, você entende que seu cérebro estava ali meio que te enganando, e daí você vai começando a perceber que, opa, aqui tem como você melhorar. Aqui tem onde você melhorar. Aqui tem onde você melhorar. E você vai se transformando a cada momento na sua melhor versão. Isso porque o Tantra, ele amplia a sua consciência, ele amplia a sua percepção. Então você começa a ter mudanças muito rápidas e não para, e não para, e não para. É incrível, né? É incrível, muito incrível. Então eu recomendo muito que você vivencie o Tantra, que você se aprofunde nesse universo. Ele é um caminho de transformação pessoal, ele transforma a sexualidade está muito relacionada com a nossa vida. Né? Quando a gente transforma a nossa sexualidade, a gente transforma a nossa vida. Quando a gente se conecta com esse sentir que é físico, que é de prazer, a gente se conecta também com esse sentir que é do nosso coração. E daí a gente começa a transformar a nossa vida, porque em algum momento a gente se desconectou do nosso coração. Então o caminho do Tantra, ele é o caminho da mente ao coração. É o caminho do amor.
E é isso. Bom, se você gostou do vídeo, curte o vídeo, me acompanha nas outras redes sociais, tá os links aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Pra você me acompanhar no Instagram. Se você tiver alguma questão, alguma dúvida sobre o Tantra, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E é isso. Gratidão e até mais.